vamos lá com a Gabriela Nabosny, ela que é psicóloga e vai falar então um pouco sobre esse assunto. Gabriela, bom dia, seja bem-vinda ao BNT News. Bom dia a todos que estão assistindo também. Gabriela, então vamos lá, o que é que está acontecendo? É uma carência afetiva? São mães que não têm bebês? Ou não passa de uma brincadeira que está ganhando um espaço muito grande no Brasil? Então, a gente tem uma fala na psicologia que as pessoas às vezes não gostam muito, mas a gente responde depende, né? Depende muito de cada caso. Se for uma questão assim de brincadeira, de coleção, por ser questões assim às vezes relacionadas a mulheres, a sociedade ela já vê com outros olhos. Então, vamos traçar um paralelo, né? Pegar um homem, por exemplo, que coleciona carrinhos, ou que ele vai vestido em filmes, em estreias, no cinema, vai vestido com o personagem. Isso tudo não é falado, né? Mas quando a gente pega algo que é do cenário da mulher, às vezes isso pega um pouco nessa parte de ser muito mais julgado, tem um peso muito a mais, né? Então, se ele está ainda no nível de brincadeira, de colecionar, é uma coisa que a gente não vê como algo patológico, né? Mas aí, se a gente pega situações também, umas segundas situações assim, em que a boneca, né, o bebê reborn, nesse caso, é usado como um recurso terapêutico para enfrentamento de luto, ou em casos de Alzheimer, também é muito comum, né, de usar com as pessoas mais idosas, ter esse apoio assim, como recurso terapêutico, claro que aí é acompanhado por um profissional, né, também não é algo patológico, ele entra como um recurso. E aí, se a gente pega uma terceira via, que é o que está sendo muito polemizado, né, da pessoa realmente entrar num cenário que ela começa a confundir a realidade com a fantasia, aí a gente já tem que olhar com um olhar mais atento, né, para ver o que esse boneco representa para a pessoa. Se é realmente uma questão afetiva, se ocorre, né, nesses casos que estão viralizando de levar em UPA, levar em hospital, levar em escola, pedir atestado, pedir licença, aí a gente vê que beira assim algo realmente que a gente precisa dar uma atenção, né? Não nos cabe o julgamento, mas nos cabe o acolhimento e olhar para isso para ver o que está acontecendo com essa pessoa, para ela estar colocando, né, um objeto no meio da realidade e aí entrando, criando uma fantasia, né? Cabe a gente olhar também para ver o que está viralizando. Por exemplo, esse vídeo, que eu acho que foi um dos primeiros que viralizou, que foi sobre a mulher que levou, de fato, né, o bebê reborn no hospital. A gente se assusta, né? Porque aí entra em questões de roubar, às vezes, de uma criança real, né? De um bebê, de alguém que está precisando de um cuidado real. Mas aí eu fui investigar, né? Falar, vamos ver o que está acontecendo realmente. E aí, entrando no perfil dessa pessoa, né? E de outras pessoas que também viralizaram, de fazer assim, como se fossem cenas da vida real com bebês reborn, a gente começa a ver que muitas dessas pessoas ou fazem conteúdo para crianças, né? Ou então elas são pessoas que produzem o bebê reborn e nesse roleplay, que a gente chama dentro da psicologia de encenar, ela faz toda essa encenação para tentar vender. Então, essa pessoa que levou no hospital, na verdade, ela estava visitando uma amiga que teve bebê, algo assim, e aproveitou o cenário da maternidade para tirar foto com o bebê na balança, né, com o bebê no bercinho da maternidade, mas foi toda uma encenação. Então, para quem vê de fora, a gente realmente se assusta, né? Tá tirando a vaga de alguém, né, de alguém real. Mas teve todo esse contexto que muitas vezes não é exposto. Então, às vezes, a intenção da pessoa que posta esses vídeos é justamente viralizar e chamar atenção, que é o que está acontecendo. Eles estão conseguindo o objetivo deles, né, que é serem vistos. Ou seja, Gabriela, cada caso é um caso. O que a Gabriela está explicando é que se você tem um bebê reborn e apenas é para brincar, para colecionar, ok, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é pegar um bebê reborn, levar para dentro de um hospital e querer fazer uma consulta, porque isso é brincar com o trabalho dos outros, né? Você levar num posto de saúde, entrar numa fila e querer vacinar um bebê reborn, isso também é brincar com os outros. Então, com brincar com o trabalho, tirar sarro dos outros, né? Então, até que
ponto essa história toda do bebê reborn. É aquilo que o Marcos falava no início do programa. Você daria o seu lugar na fila do banco, na fila do supermercado, para uma pessoa que estivesse com um bebê reborn? Fica aí, né, esse pensamento. E aí, como a Gabriela falou, existem pessoas que estão fazendo o bebê reborn e ela aproveita um cenário para ela vender, né? Então fica aí todo esse cuidado. E outro ponto que ela destacou também é quando o bebê reborn é utilizado em tratamentos, né, como de pessoas com Alzheimer, mas esses são tratamentos com profissionais acompanhando toda esta discussão. Gabriela, fica a dica aí, então, né, para que as pessoas tomem um pouco mais de cuidado. Eu acredito que esse é um tema também que logo já sai da modinha. Exatamente, né? A gente vê muito, se a gente for pegar algo que bombou bastante e foi muito problematizado no filme da Barbie, aquele lançamento e as mulheres todas de rosa e tudo mais. E aquilo, né, de meu Deus, mas essa infantilização. Pronto, passou o filme, acabou essa febre, né? Então, eu acredito que logo nas próximas semanas, próximos meses, isso deixe de ser um problema, né? Mas cabe a gente separar cada caso realmente e olhar para isso de que se realmente estiver fora da realidade, né? Aí cabe investigar mais a fundo o que está acontecendo. Mesmo porque o bebê reborn, ele já é vendido há muitos anos, né, Gabriela? Há muitos anos. Mas você que está em casa, está observando ali alguém que tenha um bebê reborn, se você achar que está fugindo aí do controle, está fugindo da realidade, aí sim é hora de procurar uma ajuda médica. Com certeza, né? O objeto, ele não deveria ali substituir ou causar uma fuga de realidade, né? Principalmente quando a gente, como seres humanos, somos feitos de afetos reais, né? Com pessoas reais. Isso é muito necessário. Exatamente. Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT News, esclarecendo aí, então, essa questão aí do bebê reborn. Obrigada, muito bom dia.